Fala, meu irmão, como está a sua fé? Eu espero que você esteja firme no Senhor. Hoje eu gostaria de trazer uma breve mensagem, falar a respeito daquilo que tem atingido muito dos nossos irmãos, que é a tristeza, o sofrimento, a angústia. Muitos de nós estamos passando por um momento difícil por causa da crise no país, por causa das dificuldades de achar emprego e etc. Meus irmãos, quando estamos passando e vivendo um momento difícil, às vezes pensamos que Deus está distante, que Deus não está preocupado, que Deus não está agindo. Tantas coisas passam por nossa cabeça, por nossa mente, mas não é verdade. O Senhor Deus, ele enviou Jesus para morrer na cruz e nos salvar do pecado, da morte, do inferno, nos livrar da ira que será derramada na terra, mas ele se preocupa com cada dia que temos aqui na terra. Ele se preocupa com o que a gente vai comer, ele se preocupa com a nossa vestimenta, ele se preocupa com a gente. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, Paulo fala sobre diversos sofrimentos que ele passou por causa do reino. Talvez você pare e pense, cara, eu não estou sofrendo perseguição como Paulo sofreu, eu não estou sofrendo o sofrimento que Paulo teve, porque não está relacionado à perseguição, não está relacionado ao reino, ao evangelho, mas é um sofrimento ligado à mente, é um sofrimento ligado à preocupação de como vai ser o meu futuro, é um sofrimento ligado à necessidade de ter um emprego, porque eu não sei, cara, como eu vou me alimentar amanhã, eu não sei como que eu vou pagar tal conta. Então é diferente do sofrimento de Paulo. Pode até ser um sofrimento diferente, não um sofrimento ligado à perseguição, não um sofrimento ligado à calúnia, à difamação, mas sim a preocupações de como vai ser o seu futuro. Só que o que você precisa entender é o que dava força a Paulo. Paulo, ele suportava os sofrimentos dele porque ele tinha um foco no Senhor. Ele sabia que Deus, ele supriria todas as suas necessidades. Paulo acreditava que Deus, ele não era alguém que assistia Paulo viver a sua vida. Paulo entendia que Deus não era alguém que só traria salvação para sua alma, mas Paulo sabia que Deus se importava em cuidar de cada dia da vida de Paulo. E é nesse ponto que eu quero conectar Paulo a você. Você precisa entender que Deus cuida de você, que Deus se importa com o seu futuro. Você precisa entender que Deus se importa com o que você vai comer, Deus se importa com o que você vai vestir. Deus não está observando a sua vida e deixando você viver, mas Deus, ele intervém, Deus cuida, Deus age. E o que você precisa fazer é buscar o Senhor, ter uma vida de oração, uma vida dedicada à leitura da palavra, para que a sua visão a respeito de Deus não seja uma visão embaçada. Porque, meus irmãos, o sofrimento que passamos, as dificuldades que nós temos no nosso dia, ela não tira a nossa paz quando nós temos o conhecimento e entendemos a grandeza do nosso Deus. E por isso que Paulo, ele era alegre, mesmo passando por tribulações. Por isso que Paulo, ele suportava tamanha dor, porque ele sabia do poder e da grandeza do Deus que ele tinha. Talvez você perdeu a sua fé, a sua esperança, talvez você esteja mal, com uma tristeza profunda, porque você tem uma visão embaçada de Deus. Em Salmos, no capítulo 32, a partir do verso 8, diz: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que vocês devem seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Essa é a promessa de Deus. Deus, ele se preocupa e ele quer instruir, aconselhar e cuidar. Deus, ele não quer observar a sua vida, mas ele quer conduzir a sua vida detalhadamente, de forma detalhada. O Senhor se preocupa com você.
Por isso, ore a Deus, busque ao Senhor, para que você consiga suportar o sofrimento. Meus irmãos, Deus não vai nos tirar de uma vida e nos dar uma vida sem sofrimento nessa terra. Na verdade, nós passaremos por sofrimento, nós passaremos por momentos difíceis. Agora, o ponto é, aqueles que têm uma visão correta a respeito de Deus, suporta o sofrimento. Aqueles que têm uma visão correta do Senhor, alcança a paz verdadeira que vem de Deus. Assim como Paulo, nós devemos olhar para o Senhor e ter a consciência e a certeza de que Ele é maior do que todo o sofrimento que a gente vai passar nessa terra. Deus é maior do que qualquer tristeza e dificuldade. Amém? Seja como Paulo, forte e corajoso. Busque a Deus e tenha a visão clara do Senhor, para que você possa ter de novo a sua fé fortalecida. Amém? Que Deus abençoe você.